Alô? Oi? Oi? Tudo bom, gente? Hoje eu tô até sentadinha confortavelmente na poltrona, porque a nossa conversa acho que vai ser longa. É porque hoje eu quero falar de algumas coisas que não serão somente a Rainha de Copas. Eu quero falar de duas outras coisas que eu acho que são bem interessantes da gente conversar, para vocês inclusive entenderem melhor essa dinâmica do tarô, de como é que funciona. Não só o tarô, na verdade, uma série de outras coisas na nossa vida. Então vamos começar. Algumas pessoas não sabem, eu sou formada em comunicação, mas eu também fiz faculdade de História. E quando eu fiz a faculdade de História, eu me lembro assim de uma informação que ficou muito marcante para mim, porque eu achei muito real. Eu trouxe isso da história para a vida prática, que é o seguinte: quando a gente analisa os fatos históricos, quando a gente analisa determinados períodos da história, a gente não pode imaginar que no dia seguinte foi todo mundo dormir e o mundo era de um jeito, e no dia seguinte o mundo virou uma outra coisa. Eu me lembro sempre de um professor que falava para mim da mudança, por exemplo, das idades, né? Ninguém vai dormir na Idade Antiga e acorda no dia seguinte na Idade Média. Isso não acontece. Existe um processo. Existe uma carta no tarô que fala muito desses processos de transição, que é o 6 de espadas, e existe sempre esse processo de transição. Então existe um momento em que uma coisa é só aquilo, um outro momento em que aquela coisa começa a se transformar, começa a virar aos pouquinhos uma outra coisa. Então ela não é nem isso, nem aquilo, ela é um meio do caminho. E aí finalmente ela vira essa outra coisa. E até esse processo não é exatamente assim tão certinho. Se a gente for pensar em termos históricos, mesmo hoje, em determinados lugares do planeta, a gente está em uma era e em outros lugares a gente está em outra. Porque as pessoas têm toda a questão cultural, a questão econômica, existem vários fatores ali que fazem com que em cada lugar, em cada momento, a gente esteja vivendo coisas diferentes. Então é sempre muito delicado você pegar e falar assim: agora é assim, antes era de outro jeito, depois vai ser de outro jeito. Essa coisa muito certinha. Então, da mesma forma, quando a gente vai analisar, quando a gente analisa, eu vou focar no que a gente faz aqui no Via Tarô. Ontem era um arcano, o 8 de ouros. Hoje é outro arcano, é a Rainha de Copas. E amanhã será um outro arcano, que eu não vou contar pra vocês qual que é, senão perde a graça. E aí o que acontece? A gente tem momentos de transição. Então é muito comum que um arcano, o arcano do dia anterior, ele ainda esteja, a energia dele ainda esteja um pouco presente hoje, o de ontem um pouco hoje, e que o de amanhã já comece também. Então existe um entrelaçar de energias, certo? Bom, esse é o primeiro ponto. Por que eu quis falar sobre isso? Porque ontem, apesar de eu nem ter dado tanta ênfase aqui no Via Tarô falando sobre isso, ontem foi dia de Santo Antônio, dia 13 de junho. E eu acho que essa energia de Santo Antônio, ela ainda está pairando no ar. E aí depois eu vou explicar sobre a imagem que eu escolhi. E aí a gente vai para o segundo assunto antes de falar da Rainha de Copas, que é a questão do sincretismo. Sincretismo eu acho uma coisa bem interessante. Algumas pessoas são radicalmente contra,
tanto de um lado quanto do outro, mas eu acho uma coisa bem interessante, porque lida com a questão cultural de uma forma intensa, e eu gosto disso. Existe dentro do sincretismo religioso uma correspondência do Santo Antônio, que é da Igreja Católica, dentro da Umbanda, que a gente brinca sempre, eu comento sempre, que são os compadres e as comadres, ou seja, Exus e Pombagiras. Aí a gente já entrou em outra conversa polêmica. Porque o que eu vejo de um modo geral é que ou as pessoas ouvem falar de Exu e Pombagira e fazem o sinal da cruz e saem correndo, ou aquelas pessoas que estão mais ligadas às religiões afro, a Umbanda. Eu vou focar na Umbanda, tá, gente? Que é do que eu entendo um pouco. Se eu quiser falar de outra coisa aqui, eu vou estar falando do que eu não entendo nada, ou que eu entendo muito pouco. E aí essas pessoas gostam dos Exus e das Pombagiras, mas olham para eles de uma forma que, na minha opinião, é um pouco equivocada. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente vive numa sociedade que é tão machista, mas tão machista, que eu já vi gente falando assim: não, Exu tudo bem, eu levo a sério, mas Pombagira... Então, olha só, é uma coisa muito louca isso. E aí eu tenho uma informação para vocês, que eu não sei se todos já ouviram falar disso, que é o seguinte: de um modo geral, as pessoas olham para Pombagira como uma mulher da vida, uma mulher vulgar, cheia de conceitos, preconceitos, enfim. No entanto, eu não sei se vocês sabem disso, que dentro da Umbanda, as entidades que protegem a casa, o lar, o casamento e a família, esse organismo que é a família, marido, mulher, filhos, é a Pombagira. Quem quer ter uma casa bem protegida, tanto a casa no sentido da estrutura física da casa, quanto no sentido do casamento, da união, dos filhos, enfim, da família, é para a Pombagira que essa pessoa vai fazer os seus pedidos de proteção. Então, para vocês verem que a coisa não é bem assim. Da mesma forma que Exu, se você vai numa gira, você vai ver um Exu gargalhando, bebendo cachaça, falando algumas obscenidades, e na verdade Exu é uma coisa muito mais profunda, mais séria do que isso. Ele é um guardião, ele é um protetor, ele é aquele que é responsável pela abertura de caminhos, para que a gente possa fluir na nossa vida de uma forma mais livre, em direção ao que é o nosso destino, enfim, o que é aquilo que eu falo que é o caminho, que eu coloco com letra maiúscula. Então, como vocês veem, esse tipo de coisa eu acredito que aconteça muito em função de preconceito, como eu já falei, e também em relação à dificuldade que as pessoas têm de alcançar certos simbolismos. Então elas ficam mais na superfície, no raso, e elas não analisam as coisas de uma forma mais profunda, né? Então, assim, feito isso, dada essa explicação, agora eu vou explicar por que eu escolhi a imagem que eu escolhi para a Rainha de Copas. Essa imagem é uma imagem que eu tenho no meu computador há muito tempo, eu nem sei de onde que veio, na verdade. Quando eu vejo algumas imagens muito bonitas, eu costumo salvar. E é a imagem de uma pombagira. E se vocês repararem bem, ela é bem diferente daquelas imagens que a gente normalmente vê. A gente vê uma mulher que passa
uma serenidade, ao mesmo tempo uma profundidade e ao mesmo tempo uma intensidade. Eu acho que essa seria uma boa descrição da pombagira, porque ela lida com a intensidade, com a paixão, com o amor, com o envolvimento, também com a sedução, porque a sedução é saudável, viu, gente? Né? Esse aspecto da paixão, do seduzir, do encantamento com o outro, isso é muito saudável. E ao mesmo tempo ela é profunda, ela tem uma profundidade. E se for, aí a gente vai entrar na questão mais da Umbanda, né? Se for uma pombagira que tenha um nível evolutivo de luz grande, ela vai também ter essa serenidade, essa tranquilidade. Eu já tive a oportunidade de fazer contato com algumas pombagiras que são assim de uma sabedoria, de uma fineza, de uma sutileza assim muito bonitas. E eu associei, por conta dessa história toda de ontem, do Santo Antônio, dos Exus, das pombagiras, essa rainha de copas que aparece aqui hoje, com essa energia, porque é uma energia amorosa, é uma energia misteriosa, então também tem a ver. Às vezes a gente esquece, né, disso. A rainha de copas, ela não é só aquela coisinha fofa, amorosa, mãezinha, né? E nem também é só aquela coisa sedutora, mulher sedutora, encantadora. Ela também tem um quê de mistério, de magia. Ela mexe muito, porque copas, né, água, elemento água, ela mexe muito com esse lado mais secreto que a gente carrega dentro da gente, principalmente relativo a lembranças, emoções, e as mulheres costumam sentir isso de uma forma mais intensa. Então eu fiz essa associação da pombagira com a rainha de copas. E acho bem interessante. Uma outra coisa que eu acho interessante, eu não sei se vocês repararam, é que a gente teve no decorrer dessa semana o casal de copas aparecendo. Eu acho isso bastante auspicioso em termos não só de relacionamento afetivo, mas também das emoções, do sentir, do amor, da intuição, da percepção mais profunda, mais espiritual, mágica espiritual. Então eu achei bastante interessante assim e a chegada. Aí eu vou falar um pouquinho, já que a gente falou um pouquinho de Umbanda. Hoje é sábado, né? E é interessante, e mais um questionamento, já falei isso algumas vezes aqui no Via. A gente não deve misturar sistemas diferentes. O que eu quero dizer com isso? Se você vai tratar uma pessoa através dos florais alquímicos, por exemplo, que eu estou estudando agora, você não vai poder, no meio dessa análise, colocar aí, vou colocar uma outra coisa que eu estudei também, que eu adoro, a medicina Ayurveda. Existem pontos em comum, mas não é a mesma coisa. E um funciona daquele jeito e o outro funciona do outro jeito. Mas se a gente começar a misturar informações, a coisa pode ficar confusa e não funcionar. Isso é uma coisa importante da gente observar. Então, por exemplo, sábado, se você fizer uma análise astrológica, sábado o regente é Saturno. Saturno é responsável, é sério, é limitador
E esse limitador a gente costuma olhar de uma forma negativa, mas não é. Como eu também já comentei aqui algumas vezes, se a gente vivesse a vida só de Júpiter, a gente ia expandindo, expandindo, expandindo e a gente ia desaparecer. É só imaginar uma molécula, você vai expandindo, expandindo, expandindo e desaparece. Deixa de ser concreto. Júpiter é esse que junta, contrai, é concreto. Então, na verdade, a gente pode dizer que a vida é como se fosse uma respiração. É como se fosse Júpiter, Saturno. Entendeu? Então, só que se a gente pegar, por exemplo, a Umbanda, sábado é dia de Oxum, que por acaso é minha mamãe. Apesar de que há controvérsias, já andaram me falando outras coisas, mas a princípio é a minha mamãe. Então, o que acontece? E como é que é a energia de Oxum, gente? Eu falo isso assim, quer entender a energia de Oxum? Observa um rio e vê como é que a água é. A água faz assim, ó. É assim. Não é igual o mar. O mar, a onda bate. É Iemanjá. O rio é assim, ó. É mais suave. É mais leve. É uma energia leve, alegre, encantadora, jovial. Claro. Eu tô falando tudo muito superficialmente, gente, porque aí, olha, tem 1000 aspectos de... Não são 1000, menos que isso, mas são vários aspectos de Oxum, vários aspectos de Iemanjá e de todos os orixás. Então, a gente tem um momento, por exemplo, a Oxum Ipondá, que, segundo me disseram, é a Oxum que eu tenho a energia, é uma Oxum caçadora. Então, ao mesmo tempo que ela tem essa tranquilidade, mas ela também tem estratégia, ela é mais ativa, ela é mais ágil, ela tem uma coisa mais forte, assim, ela não é tão suave, tão... E aí, se a gente parar pra pensar, o que Saturno tem a ver com Oxum? Nada. Entenderam? Por que eu falo que não dá pra misturar sistema? Então, assim, eu vou primeiro falar da Oxum, o que eu ia falar. Como a gente está num sábado, e se a gente pensar nos orixás, eu não sei, a Oxum é água, né? Essa coisa água, elemento água. Rainha de Copas tem a ver. Essa coisa amorosa, essa coisa sedutora também, de certa forma. Oxum, dentro de algumas tradições, ela é considerada a feiticeira, é a que tem o conhecimento da magia. Então, tá encaixando aí com essa Rainha de Copas. Então, assim, eu achei uma sequência de sincronicidades e resolvi encaixar isso tudo. Encaixar sem misturar os sistemas, que agora eu vou falar... Finalmente, né, gente? Depois de tudo que eu falei, agora eu vou falar. Rainha de Copas, em sábado de Saturno, em que, qual que vai ser o foco? Projetos e vida profissional. Bom, diante de tudo que eu já falei, fica claro pra gente que não dá para pensar em projetos e vida profissional hoje, com essa Rainha de Copas presente, que não sejam coisas que a gente ame muito. A gente não vai estar falando de uma vida profissional chata, de uma carreira em que vai ser subindo, 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 só para ter poder, só para ter dinheiro, não é isso. A gente está falando de uma carreira profissional baseada na vocação, baseada no amor que se tem por fazer aquilo que se está fazendo. A gente vai falar de projetos que são o grande sonho da nossa vida. E por causa da energia dessa Rainha de Copas, a gente pode pensar que hoje é o momento para começar a mexer nessas coisas de uma forma mais profunda.
né? Fazer fluir isso, sem tanto esforço, porque a energia dessa carta não é uma energia de trabalho, vou me arrebentar de trabalhar, não. É uma energia de vamos deixar fluir, vamos ver como é que flui isso, vamos lançar uma ideia e ver se isso naturalmente segue seu curso. Então, assim, a ideia é essa, tá? Outra coisa interessante que a gente também pode pensar aqui é que essa rainha de copas ela pode ser uma pessoa. Então ela pode ser uma mulher com essas características todas da rainha de copas que eu já falei, que pode de alguma forma nos ajudar a colocar em ação, colocar para andar, para fluir esses projetos e esse desenvolvimento na vida profissional. E essa rainha de copas, como pessoa, também pode ser a gente assumindo isso, a gente assumindo de uma forma amorosa, tranquila, sedutora, a gente mostrando aos outros, é o que eu estou fazendo aqui, a gente mostrando para os outros de uma forma muito tranquila, gostosa, alegre, qual é o nosso trabalho. O meu trabalho é esse que eu estou aqui mostrando para vocês. Isso até acabou de me dar uma ideia. Eu acho que depois eu vou fazer um vídeo contando para vocês mais ou menos como é que se processa a consulta que eu faço, como é que isso acontece. Inclusive essa semana eu recebi um e-mail de uma cliente que fez a consulta e de vez em quando eu tenho uns relatos desses, uns depoimentos que me deixam bem emocionada, que ela virou para mim e falou assim: olha, eu tô acostumada a fazer consulta de tarô, mas sinceramente eu nunca tinha feito uma consulta de tarô que nem essa daqui com você, em que eu senti tanta diferença, ou seja, o que você falou, tudo que você falou me fez muito bem, me fez ver coisas que eu não tinha prestado atenção. Eu estou sentindo que existe um resultado prático no que não estava bom comigo, e você foi falando e aquilo ali foi me movendo e eu fui pensando, isso mesmo, eu tenho que fazer aquilo. Então, assim, é uma coisa que me emociona muito, gente, porque eu tenho um aspecto meu muito idealista, muito sonhador, mas eu tenho um lado meu profundamente prático. Então, assim, eu amo o tarô, eu sou totalmente apaixonada, rainha de copas, apaixonada pelo tarô. Falo sobre tarô horas. Outro dia eu estava falando isso com uma amiga minha. Eu virei e falei assim: olha, a minha relação com o tarô é de um jeito tal que se você me chamar para eu fazer uma palestra de 2 horas falando sobre tarô, sem tema específico, eu vou sem nem treinar antes. Eu não vou nem pensar o que eu vou falar. Porque assim, é uma vivência, é uma paixão, é uma experiência de tanto tempo que eu chego lá e falo: bom, então, vocês querem tarô encaixado aqui, questão aqui, realidade, aqui, tema, e vamos embora, né? Mas eu sei que se uma pessoa me procura para fazer uma consulta, é porque ela precisa resolver questões práticas, nem que sejam questões práticas dentro dela, sutis, mentais, emocionais, mas ela precisa dar solução a uma série de coisas. Quem vai dar solução? Euzinha? Não. Se eu tivesse solução para tudo nesse mundo, eu não teria problemas na minha vida. E eu tenho. Mas, o que acontece? Eu, através do tarô e das terapias e da conversa, porque a conversa ela tem o seu efeito curativo, quem já fez terapia sabe disso, o meu intento é esse. Eu quero mostrar para a pessoa o que está acontecendo, as possibilidades que ela tem de realizar, o que ela quer realizar,
ela dá prosseguimento, o que ela não quer que aconteça, ela precisa se transformar, precisa mudar ela mesma em uma série de coisas. Eu vou orientando em relação a isso, e aí vem a parte linda da história. É quando a pessoa consegue. E eu vejo assim, da mesma forma que a pessoa fica grata ao que eu fiz, eu fico muito grata dela ter me dado a oportunidade de mostrar aquilo tudo para ela. Esse é o grande barato do meu trabalho. Por isso que eu estou tão apaixonada pelo que eu faço. Então é muito bacana a gente conseguir trabalhar com algo que, além de realizar a gente, está ajudando os outros. É perfeito. Entenderam? Então tudo isso que eu estou falando é muito Rainha de Copas. É muito Rainha de Copas. A Rainha de Copas, em termos de trabalho, ela jamais vai ficar satisfeita se ela simplesmente for lá cumprir uma obrigação de uma forma fria, seca, objetiva, pega o dinheiro dela, bota no bolso e vai embora. Não, não é isso. Não é isso. Ela quer trabalhar, todos nós precisamos ganhar, porque a gente tem contas para pagar, mas muito, assim, além disso, é fazer um trabalho com amor, é expressar esse amor em cada palavra que a gente usa. Isso é uma Rainha de Copas em um sábado de Saturno. Acho que vocês conseguiram entender. Tá bom, gente? Então é isso. Aproveitem bem o sábado, com essa energia muito boa da Rainha de Copas. E amanhã tem mais vídeo postagem, com uma surpresinha. Tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.